A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos no ar iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. Nesse momento que a gente estava abrindo o programa, um dos nossos entrevistados estava justamente perguntando como é que vai ser o programa. Esse programa é um mistério, né? É um mistério. Dá só um retorninho para mim aqui. É um mistério, né, Zé Balai? Esse programa, você também que já está há algum tempo aqui, você chega e você que foi vereador, a Câmara tem uma pauta. Isso, exatamente. E aqui uma coisa que você nunca viu nesse programa é pauta e ordem do dia. Às vezes tem, mas você esconde, né? Você mostra só na hora. Perdão, Zé, você tem isso? Boa, você tem. Já mostrou um convidado aqui, que já não é mais segredo. Ah, então já está melhorando. Quem está ao seu lado? Eu vou anunciar. O professor. Professor Charles Douglas, professor de História da Escola Aliás, Adventista. temos dois professores, né? Pô, então você já... Vamos mostrar o outro professor aqui. Professor Maurício Barros, que dá aula de filosofia. E hoje vai ser um papo cabeça. Né? Então eu vou ficar quietinho aqui. Por que a gente está trazendo os dois professores aqui? Que eles vieram aqui depois daquele feriado de Corpus Christi. Corpus Christi sempre é na quinta-feira. Então eles vieram no feriado de sexta-feira, que deu para eles conciliarem a agenda lá da escola, e eles falaram, olha, em julho o professor vai estar de férias. Aí falou, então a gente vem aqui para a gente bater um papo, para falar um pouco de filosofia, para falar um pouco de história, para falar um pouco de sociologia. É legal aproveitar que o professor está de férias e a criançada em casa, né, Zé? É um assunto que você gosta, né, Zé? Bom, vamos acompanhar, vamos aprender, isso é importante. Sempre é bom uma aula para a gente se atualizar e rememorar também fatos do passado aí que podem trazer luzes para o presente e, com certeza, para caminhar melhor para o futuro. Olha, Zé, o que o Zé falou, Charles Douglas, aí, ele filosofou. Como é que você falou, Zé? O que é vamos? Repita. Não consigo repetir, cara. Vai dessa. Você só volta o filme aí que você vê. É legal, mas por que o pessoal fala assim, frase de para-choque de caminhão, filosofia da estrada? Afinal, professor Charles Douglas, o que é a filosofia? Boa tarde, tá abertinho, só abrir o microfone aí. Tem uma chavinha aí, é isso. Aê, garoto! Boa tarde, galera. Professor. Um abraço aí. Solta o verbo. É bem no improviso, mas com bastante conteúdo. Ele fica pedindo pra voltar o que falou, meu. O que é isso? A filosofia, né, os gregos chamavam amor ao conhecimento. Amor ao conhecimento. Então, essa é a essência da filosofia, a busca do conhecimento. Ou seja, os gregos acreditavam que só o conhecimento transforma, só o conhecimento. Então, filosofia seria isso, o amor ao conhecimento. Amor ao conhecimento. E o Maurício Barros se dá aula de filosofia. Na verdade, assim, boa tarde a todos. Boa tarde. Né? É um prazer estar de volta a casa aqui. Opa, né? Sinta-se como se estivesse em casa realmente, cara. E eu sou formado em filosofia, né? Mas atualmente eu estou com aulas de sociologia na escola José Pinto do Amaral. Toda vez que a gente fala nessa escola, Pinto do Amaral. Quero até mandar um abraço pro pessoal que está de férias, descansando, os alunos que estão assistindo aí. Mandei nos grupos aí. Os professores, a escola está funcionando, né? Tem a equipe gestora. Ah, é? Não para? Não para, tá? A secretaria está aberta. A vice-diretora Mariana está lá, a diretora Rita. A diretora é a Rita Brega. Rita Brega, isso mesmo. Pode-se dizer que hoje é uma aula de reforço? Isso, uma aula de reforço aí para aqueles que estão nos assistindo, né? Atenção, molecada aí que acha que está de férias. Depois vocês têm que assistir, porque o que o Maurício Barros falar aqui e o que o professor Charles Douglas falar aqui é matéria de prova, viu? Pode estudar que... Pode estudar na escola vai cair na prova, hein? E vai cair lá no Pinto do Amaral também. Isso. Mas a gente brinca aí, por causa do sobrenome Pinto do Amaral, tem gente que faz piadinha e tal, né? Muita você faz. E o Zé Balaio teve o prazer de conhecer o Pinto do Amaral pessoalmente. Sou José. José Pinto do Amaral. Ele que fez o hino de Mairink. Deu aula. Você teve aula com ele? De inglês no Barão. De inglês, lá em São Roque? São Roque, no Barão. Ele era um professor muito bom. Alto, ereto. Como você me brinca. É uma figura, um homem muito assim. Ele tinha um perfil de um lord inglês mesmo. Nossa, não sei quem conheceu, não sei se vocês conheceram. Você conheceu o Pinto do Amaral? Estudei no colégio lá, mas não o conheci. Não, era uma pessoa, um gentleman, assim, nossa, um verdadeiro
Cavaleiro. Lord inglês, né? Olha que legal, é isso aí, né? Então é o nome de uma escola. E é legal, né? Porque a gente vai passando o tempo e antes, eu ia no cemitério, né? E no finados, né? E de vez em quando morria alguém e tal, né? Aí a gente ia lá e a gente via assim, nossa, esse nasceu em 1800 e pouco, morreu em 1970. Aí, cara, hoje eu vou no cemitério, tem cara lá que nasceu, eu nasci em 66, eu já vejo o cara lá que nasceu em 70 e morreu em 2000, eu falo, caramba, né? Você já começa a ver gente mais nova, né? Que infelizmente já embarcou, tá numa melhor tal, mas a gente não conseguia imaginar, que nem assim, né? Eu vejo o nome de uma rua hoje e falo, caramba, eu conheci esse cara, né? A gente vai começando, eu nunca imaginava que ia conhecer alguém que era nome de rua, que nem o Zé, alguém que é nome de escola, né? Então. Alguém que eu dei nome de rua também, quando eu fui vereador, já dei nome de rua. O Zé Balai deu nome de rua. É interessante, Wander, que você falou, né, na questão do cemitério, né, e só quando alguém morre e tal, né, porque eu já tive alguns momentos da minha vida, até por num intuito de uma reflexão talvez um pouco mais pura, né, num sentido de estar diante daquilo que um dia eu serei. Que é a coisa mais certa. E aí, da vida, né? então, quando eu estava nos momentos de crise existencial e tal, para onde que eu ia? Pro cemitério, cara. Se ia ver a morada. Olha que doideira. Eu ia andar ali no cemitério, naquele silêncio, e pra gente perceber de que a vida, ela não é nada no sentido material. Verdade. Né? Eu acho que daí a gente pode até puxar um gancho para começar essa reflexão. Vamos sim. Né? Porque às vezes a gente se preocupa tanto com a matéria, né? O material, eu assalto o outro, eu mato o outro, eu perco a amizade com o outro, né? Que eu acho que a coisa que tem maior valor na nossa vida é uma amizade. Né? É você ter alguém que você possa contar, não só nos momentos de alegria que você ganhou numa loteria, que você arrumou um carro novo, um emprego que vai ganhar, mas nos momentos de dificuldade. Né? E eu acho que nós crescemos muito mais nesses momentos de dores, nesses momentos porque a gente começa a pensar na morte. E quando a gente pensa na morte, a gente dá valor à vida. Olha que engraçado, né? Quando a gente pensa na morte, é o que a gente valoriza a vida. Então, o pensar constante na morte, é claro, não numa coisa bitolada, né? Não, vou morrer a qualquer momento, não. Mas num sentido de uma possibilidade que vai se chegar a cada um de nós, a gente começa a valorizar os pequenos momentos. E de viver o momento. Pô, que legal. Eu vivo intensamente esse momento de estar aqui fazendo esse programa, né? Daqui a um tempo, a gravação, tudo, a gente vai... Olha que legal, a gente fazia esse programa. A gente já reviveu aqui, olha, vocês estiveram aqui há 15, 20 dias atrás e a gente bateu um papo aqui. Foi legal, a gente reencontra. Não é aquele mesmo momento, né? Aquela foi um outro programa. A gente está... revivendo, é legal ter esse encontro aqui, né? Cada momento é único, Heráclito, né? Tem um filósofo chamado Heráclito, né? Ele diz exatamente isso, né? Nós não podemos banhar duas vezes no mesmo rio, porque as águas são outras e nós somos outros. Então aqui, fluindo, né? O Zé Balaio é outro, né? O Charles é outro, o Vander Luiz é outro, eu sou outro... Mesmo se tratando de uma semana atrás. Isso, porque assim, a cada dia, a cada momento, nós temos adquirindo novas informações, novos conhecimentos, novo aprendizado, a gente vai mudando a nossa consciência. E a gente pode até pegar no nosso dia a dia coisas que nós defendíamos antes, né, no passado, quando era mais jovem, e hoje a gente condena, e vice-versa. Né, atitudes que nós não tínhamos antes e que temos hoje e que achávamos naquela época que não era legal e hoje para nós é uma coisa. Então, o que leva a isso? É essa mudança constante, essa transformação e esse adquirir conhecimento, né, amadurecimento, né? Eu acho que isso talvez seja experiência de vida, né? Isso de mudar. Agora está muito normal porque a gente tem esse recurso de buscar na internet, no YouTube, está muito normal de pegar de um político. Olha o que determinado cidadão falou há 5 anos. Olha o que falou na semana passada. Quer dizer, isso de uma pessoa mudar o ponto de vista dela. E quando tem gente que muda demais, né, Zé? Mas mudar
o ponto de vista é uma coisa normal. Que não deveria ser, né? Mas ao mesmo tempo você é influenciado direto pela mídia e acaba mudando muito o ponto de vista. Mas o que o Maurício falou é legal. Você não pode ser o mesmo sempre, porque novas informações elas causam transformações. Mas uma coisa legal aí é não perder os valores e os princípios. Isso, não perder os Nessas transformações não podem, né, Maurício? Acho que tem coisas que são essenciais, né? Essenciais, não e podem. Aí, coisas que são mais supérfluas que talvez vão mudando um pouquinho mais. Né? Uma coisa legal que vocês estão falando da morte, eu sempre pensei, meu menininho, o Miguel, né? Queria mandar um beijo aí pro Miguel, a Júlia, minha esposa, a Carla. O Miguel sempre queria ir no cemitério para saber onde que estava o túmulo do avô. E desde pequenininho, eu sempre tentei trabalhar o psicológico, né, o tempo certo porque criança é vida pura, né? Então, os psicólogos defendem que tem uma certa idade para você explicar a morte. Para ir num velório. Para ir num velório. E aí ele está com 8 anos, eu nunca o levei lá. Ele fala, pai, onde que o vô ficou, tal. E aí um dia eu indo para Mairink, né, para o centro, o portão estava aberto. Ele, pai, vem cá, e ele foi, né, e me conduziu para dentro do cemitério. E aí nós entramos, era uma tarde assim, faltava acho que 1 hora para fechar, estava meio nublado, estava um ambiente assim propício para você falar das coisas da vida. E eu entrei com o Miguel, e aí nós começamos a ver as pessoas, vendo criancinhas que faleceram. E eu senti que ele já estava numa idade até para entender. E aí eu falei assim, Miguel, olha só, essas pessoas que estão aqui, né, segundo as nossas crenças, um dia vão ressuscitar e ter uma outra vida novamente, né, uma ressurreição. Eu expliquei assim algumas coisas que nós cremos. E ele entendeu completamente, mas foi um momento que eu pensei que ia ser triste, mas foi fantástico, porque ele percebeu como que a vida se desenrola mesmo dentro do perfil dele, da idade dele. Então, essa questão da morte, assim, para nós, adultos principalmente, que já pensa num formato mais grandioso, né, eu estou aqui, hoje eu estou com 20, 30, 40, 50 anos, por que ela deve ser bem pensada? É o caso do Thoreau, né? Eu fiz até um vídeo esses dias. Ele vai para a floresta, por quê? Porque ele quer sugar a essência da vida, conhecer quem ele é, saber o que realmente é importante para a vida. Então, Jesus falou assim, é muito melhor você ir a um velório do que você ir numa festa, porque lá você vê o fim de todos os homens. Ou seja, quando você está lá, você fala assim, quais as formas de vida que eu devo ter? Reconciliar com a minha esposa, como o Maurício falou, reconciliar com os meus amigos, ter mais paz, perdoar o outro. Que nem o Maurício falou, você passa a ver que você tem que mudar uma série de coisas na sua vida. Então, lidar com a morte é uma forma de você ter uma existência mais sólida hoje. E olha só, parece que a vida ela ganha sentido, né, quando a gente se depara com essa realidade da morte. Porque parece ser o oposto, né? Mas não, ela ganha sentido porque por que a gente comemora aniversário? A gente pensar, né? Por que eu chamo meus amigos para? Porque é mais um dia que eu venci a morte, né? É claro que você não vai falar isso numa festinha de criança, né? Tá nos 5 anos, parabéns, você venceu a morte. A criança vai chorar, né? Mas assim, é mais um dia que a gente venceu a morte. Né? É mais um dia que nos foi dado a oportunidade de fazer a diferença nesse mundo. É mais um dia, né? E não mais um dia no sentido de, mais um dia. Não, é mais uma oportunidade. Né? E por isso que a gente faz diferente. Por mais que você volte e peça para o Zé Balaio repetir a mesma fala que ele acabou de dizer, da questão da luz e tal, ele não vai conseguir repetir da mesma forma, com a mesma intensidade, porque já foi. É aquele Talvez momento. Fale diferente. Fale diferente. Sim. Talvez no mesmo sentido e tal, mas assim, isso, já foi. E normalmente a gente brinca, vamos gravar aqui uma chamada tal, normalmente a primeira que é melhor. Porque às vezes se grava a primeira, olha, estarei nesse sábado fazendo o programa tal, você fala. Aí fala, vamos fazer uma segunda? Não, eu acho que normalmente é a primeira, entendeu? É igual numa coletiva, tem 200 perguntas, normalmente a primeira é ali
que você faz ali, entendeu? Aquela primeira ali é mais espontânea, aquele primeiro minuto. Ô Zé, a gente acabou entrando nesse assunto aqui, a gente falando de morte, só uma coisinha da morte, eu falo muito de morte também, às vezes até pego no meu pé que eu falo muito de morte. Mas, por exemplo, eu fui pela primeira vez no velório, quando minha avó faleceu, já em 80, minha avó Itelvina, eu já tinha 14 anos. Então, a gente não tinha falecido ninguém tão próximo assim da família, né? Quando faleceu uma avó, tal, que eu vi, que ela faleceu lá na cama, tal, que eu tive assim esse contato, né? Que a gente acaba lembrando mais. Mas hoje em dia a gente vê também, principalmente nas periferias, nas favelas, tal, a gente vê que as crianças hoje têm um contato com a morte muito mais cedo, inclusive de abrir a porta da casa e ter um corpo estendido por conta da violência urbana. Quer dizer, hoje muitas crianças, por conta da violência, têm um contato com a morte muito mais cedo e de uma forma muito diferente daquela que a gente teve de uma pessoa que faleceu porque chegou a uma certa idade ou porque teve uma doença, e não de ver pessoas tão jovens falecendo ali na porta da casa, né? Mudou também essa relação. A criança tem um contato muito cedo com a morte, né? E essa morte, né? Eu acho que é essa que você vem dizer que é uma questão social, né? Reflexo de uma sociedade sem valores, né? Então eu tiro, e violenta, né? Então eu tiro a sua vida, o que você tem de mais precioso, porque eu quero o seu celular. Cara, tênis. É um tênis, porque eu quero o seu dinheiro, um papel. Porque eu quero o seu carro. Olha você não pagou a droga. Porque você não pagou a droga. Porque você. Então eu tiro a sua vida porque você me traiu. Eu tiro a sua vida porque. Sabe, a coisa parece que ficou tão vaga, tão vazia. Né, as pessoas acabam se perdendo, né? Por isso que tem muitos jovens que estão afundando nas drogas. Talvez, né, até uma fala que nós estávamos tendo antes de chegarmos aqui, eu e o professor Charles, né, nessa questão de sentido da vida, né? Qual o sentido da vida? Né, a proposta aí do tema de hoje, né, dessa questão do ateísmo, né, a filosofia e o ateísmo e Deus, né, esse envolvimento. Será que dentro da filosofia a gente pode falar de Deus? Será que os filósofos realmente todos eram ateus? Será que a ideia que eles tentaram passar, será que é realmente tirando Deus? Ou, pelo contrário, é no caminho de um entendimento de um ser supremo, de um ser divino, de um ser que é maior do que nós, né? E nesse caminho criar as suas próprias ideias, né? Então, eu acho que o que falta um pouco, ou muito, para a nossa sociedade atual é valorizar aquilo que realmente tem valor. Né? Hoje os valores estão sendo... Hoje você é valorizado se você tem. Se você tem carro, se você tem casa, se você tem status, se você tem dinheiro, se você tem um celular de última geração, se você tem... E não ser uma pessoa bacana, ser uma pessoa disposta a ajudar o outro, ser uma pessoa inteligente, ser uma pessoa... sabe? Então, aí a gente acaba perdendo o valor que é essencial, que é o que a gente estava dizendo um pouquinho, e aí eu me sinto vazio. E eu me sentindo vazio, eu perco a perspectiva de vida. Eu perdendo a perspectiva de vida, eu vou procurar uma forma de sanar ou de curar a minha dor moral. E de que forma? E isso é experiência de alguns alunos, talvez o Charles também possa trazer alguns exemplos, de uma automutilação, né, de jovens que se automutilam, não porque ele isso aí é frescura. Não é frescura. É uma forma dele que ele identificou de pedir ajuda. Só que ninguém percebe isso e acaba condenando ainda mais aquele adolescente que está perdido no mundo de cobrança, tecnologia, tem que ser. Meu, a vida tem que ser vivida. Sabe? Essa disputa, puxar o tapete, eu tenho que ser melhor que você, eu tenho que passar no vestibular, eu tenho que estudar, eu tenho que... Padrão de beleza. Padrão de beleza, o corpo tem que ser assim, o cabelo tem que ser daquele jeito, o tom de pele. Então, se eu nasço negro, pobre, né, gordinho, morando na favela e tal, meu, a minha tendência, claro, né, tô fazendo uma metáfora aqui, mas a minha tendência é o suicídio, porque em nenhuma das coisas que eu tenho está dentro do padrão do que é
da normalidade, o padrão de beleza, que não existe. Né, que não existe. Então, às vezes o jovem ele cai, né, nessa questão até do suicídio, né, e a gente vem acompanhando um índice aí que vem aumentando a cada dia, jovens que não têm uma solução, não encontram mais nada, né, como uma saída, não tem uma perspectiva de vida, né, de mudança, de transformação, sei lá, e acaba, eu vou viver para quê? Muito jovem, né? acaba... Eu vou viver para quê? E aí, essa é o que a gente encontra, se deparar a vida não é nada. É preferível um celular, você não vai dar seu celular? Não vai dar? Então eu vou tirar a sua vida. Acabou, pum, acabou, um a menos. Meu, sabe, é uma... Não, a gente infelizmente tem visto... Olha, vamos entrar aqui no tema. Foi só uma apresentação, né, Zé Balai? Foi introdução? Foi boa, veja bem, a gente vai falar um pouco aqui de filosofia, um pouco de sociologia e tal. Aproveitando a gente fazendo esse bate-papo aqui, esse é um programa que fala de problema de buraco de rua, né? Que fala do transporte coletivo. Zé, não esquece que não vamos falar no programa aqui do transporte coletivo de ônibus, né? Tem cara que fala, pô, estamos falando de filosofia aí. E não é miragem, não, né? Não é uma miragem, é verdade, né? O cara tá vendo, fala assim, tá vindo o ônibus. Estamos no deserto, fala assim, tá vindo o ônibus. Não, é miragem, cara, porque tá em greve, né? Exatamente. O cara falando, pô, falar de filosofia quando a gente tá precisando de emprego, né? Mas a gente vive sem filosofia? A filosofia... A filosofia ela está constante em tudo o que você... A gente vive sem a matemática? Não vive sem, toda hora está fazendo Aliás, a maioria dos filósofos eram matemáticos, né? Então, a filosofia ela te leva a conduzir, a pensar os valores, a refletir as suas ações. Então, por isso que mesmo, que foi falado aí, mesmo... diante da circunstância, talvez a filosofia, a história, o rebuscar o passado faz com que você não entre em pânico. Às vezes, nós não conseguimos nos manter, que nem o Maurício falou da molecada, justamente por não ter uma base. Se você pegar, por exemplo, essa questão do ter, né, que estamos comentando, se você pegar as civilizações antigas, o ser humano em destaque não era aquele que tinha alguma coisa, mas o ser humano em destaque era aquele que tinha a espiritualidade elevada. Então, numa tribo, numa comunidade, o camarada que era o líder era justamente aquele que tinha uma espiritualidade elevada, não aquele que tinha alguma coisa. Que tinha alguma coisa, que tinha até mais força, que fosse o melhor guerreiro. É o cara que tinha uma liderança espiritual. Os valores, eles estavam pautados em valores éticos, morais, espirituais e também, principalmente, nessa questão de ser um líder, de ser um líder que pudesse reproduzir para os seus liderados um estilo de vida. Então, hoje, o que a gente... E se fala nessas civilizações, para a gente situar? Você pode pegar até 3.000 antes de Cristo, entendeu? Então, você pega as civilizações da própria, ali, quando se formou a Mesopotâmia, tinha várias civilizações, e até os judeus, os hebreus partem dali também. O líder era um patriarcal, ou seja, alguém espiritual, e que ele era admirado não pelo ter, mas o que ele era, um líder espiritual, um líder que sabia guiar e comandar a comunidade. Olha como as coisas... Isso, olha como as coisas elas foram se transformando. Então, hoje, uma pessoa ela entra em paranoia porque ela às vezes não consegue estudar o decorrer da própria história do ser humano, do homem. Porque quando você passa a estudar então a história e a filosofia e você entende o cenário em que você vive, você consegue ter uma compreensão melhor de vida e até de poder orientar outras pessoas que não têm essa noção das coisas. E como é que se sente com a garotada? Eu fui ter filosofia e sociologia somente na faculdade. Eu não tive no colegial, não tive no primeiro grau. É que foi uma época que eu estudei de 74 a 80, a 81 no primeiro grau, depois o colegial de 82 em diante.
E depois na faculdade, né, que eu fui fazer depois, é que eu tive. A gente teve um período, né, Zé? Zé teve filosofia, Zé? Não, tive, que a gente, não. Que a gente não só tinha. Na faculdade. Não tinha nos cursos, né? Voltou recentemente. Voltou. Foi tirado, né, da grade, depois voltou novamente a filosofia. A garotada... Por que isso? Para evitar alguma coisa assim de pensamento, Zé Balai? Eu acho que quase sempre, né? Quase sempre foi de evitar o pensamento. Só fazer um comentáriozinho aqui. O Pode Felipe falar. Sobrinho que comentou aqui, morte, o dia que chegar, chegou. Pode ser hoje, pode ser daqui a 50 anos. A única coisa certa é que ela vai chegar. Em primeiro lugar, quero agradecer aí, Felipe, pela Felipe. participação, um abraço. Realmente, né, o que a gente estava comentando, né, ela vai chegar, né? Mas assim, dia que ela chegar, chegou, né? Será que a gente não pode se preparar para isso, né? Como se preparar? Né? Será que vamos viver aleatoriamente? O dia que ela chegar, chegou, mas eu não posso me preparar um pouquinho, né? Eu acho que daí entra um pouco a questão dos valores, Charles, que você comentou, né? Tem um escritor. Por que é muito mais fácil você, depois de certa idade, analisar melhor as coisas? Tem o Eduardo, nossa, me fugiu agora o sobrenome dele. É um escritor aí na área de administração, da filosofia também. E ele diz o seguinte: como a juventude, ele escreve um livro falando de filosofia e economia, mas essa economia de vida em todos os sentidos, né? Eduardo Janete Fonseca. Isso, por isso que eu gosto. Aê, Zé Balaio! Esse é o grande filósofo aí, tá vendo? Tem um grande filósofo. Só no caderninho dele tem o Google. Não, foi na mente. Não é fantástico? Não é fantástico? Bom, E ele diz, né, no Valor do Amanhã, o livro dele, O Valor do Amanhã, é sensacional. Aliás, um livro assim, até difícil de compreender, porque o camarada é extremamente um intelectual. Ele diz assim, que a garotada, a moçada, como eles não têm a noção de tempo que o Bergson fala, né? Porque você consegue analisar melhor o tempo. Será que o tempo está passando ou é porque eu vivi mais e agora o tempo está dentro da minha mente, então eu percebo que as coisas passam mais rápido? Pode ser que o Bergson esteja certo. A moçada não tem ainda o espaço de tempo dentro da mente. O que acontece? Como falar de investir na vida? Como falar de busca de, olha, eu vou hoje aproveitar a minha vida, curtir a minha vida de uma maneira saudável e fazer investimentos, né? Então, o Valor do Amanhã, ele cita até, né, o exemplo do teste do marshmallow, que você... Como é que é esse teste? Explica para mim. Que o Zé Balai já fez, Zé? Você conhece esse teste aí, Zé? Você conhece esse teste? Hoje o Zé falou assim, Vanderlei, melhor de ficar quieto hoje e ficar o professor ver. O teste do marshmallow é você colocar... Você não trouxe o marshmallow? Você colocaram duas crianças lá, um pote cheio de marshmallow, para você, e daqui a algumas horas, se você não estava no consultório, se você aguentar, daqui a pouco você vai ganhar 2 desse aí. Virou as costas, você podia comer. Ele foi lá, a garotada comia na hora, não esperou para depois. A mesma coisa você falar para você pega aí, quanto que rende a poupança? Muito pouco, mas você fala assim, ó, eu vou te dar R$500 hoje, mas se você esperar daqui 6 meses, eu venho aqui e te dou 1.000. A galera vai falar, não, me dá hoje. Entendeu? Ele fala com relação à saúde também, né? A saúde né? Às vezes você não dá bola, mas lá na frente você não tem nada mais. Isso. Não poupou no momento certo. Exatamente, você não poupou. Não abuse, como um pouco menos, eu vou lá e encho o prato. Exatamente. Então, a filosofia, o professor de filosofia, de história, ele está inserido nesse papel de saber que o aluno não está ainda na vivência desse tempo, porque ele está vivendo sua fase. Pega um guri aí de 15, 16 anos, 17 anos, ele está no melhor da sua fase, está na melhor da sua fase. E você falar de investimento, de vida, de saúde, se programar para a faculdade, o dinheiro... para ele, isso aí é o aqui e agora. E né, nós sabemos que isso aqui nos leva a viver de uma maneira mais instantânea ainda. Então, eles já têm na sua mente
a forma instantânea, mais a forma a gente de quer vida tudo na atual. hora. Assume, o Jesus vai começar hoje o trabalho dele no Flamengo. Se ele foi eliminado pelo Atlético Paranaense em 2 jogos, hoje e a semana que vem, é pau. A gente não espera. Político tomou posse. Se não arrumou a rua dele... Acabou, né? Não tem... A gente, mesmo assim, na tem política, no futebol, no dia a dia... Eu não sei citar exatamente qual é o livro da Bíblia, mas que Bíblia? diz... Pera, vai lá. Sofre as demoras de Deus, né? Fala, né? Então fala o trecho que ele não pegou. Sofre as demoras de Deus, né? Que o tempo... Num sentido que o tempo de Deus não é o nosso tempo e tal, né? E a gente tem, às vezes a gente acaba perdendo as coisas por essa pressa, né? Eclesiastes, né? Salomão fala, há tempo para tudo, né? Tempo de você plantar, de colher. Então, na realidade, hoje eu estava falando para minha filha ontem, eu estava conversando com a minha filha, tudo que os filósofos falaram, de uma forma ou de outra, você tem uma base ali, né, bíblica muito profunda. E eles buscavam essa ideia do tempo, né? O tempo todo eu tenho que investir em quem eu sou, a busca do compreender quem eu sou para viver melhor. Então aí a gente entra no nosso tema aqui, que a gente vamos falar aqui de filosofia e Deus. Porque tem muita coisa que os filósofos falaram que depois foi parar na Bíblia. E aí, assim, um pouco que eu sei, aí que entra muito Santo Agostinho? Também. O Santo Agostinho, ele usou muito Platão, que ele puxou muita coisa ali de Platão. Ele faz uma releitura, vamos dizer assim, que ele traz para a atualidade, né, essas ideias de Platão, né, que o Platão ele vai dizer que existe até no outro programa a gente tinha falado um pouquinho, que é o mundo das ideias, o mundo perfeito, né? Que a ideia é o perfeito e aqui a matéria é o imperfeito. Quando você traz da mente para a matéria, né, ela perde essa perfeição. Né? Então, dá aquele exemplo. A gente imagina, que você falou, dá um exemplo, que você imagina um cavalo. Um cavalo, aí você vai colocar num desenho, você vai desenhar esse cavalo, pegar um papel, por mais... que você tenha uma habilidade de desenhista, né? Por mais desenhista, o melhor desenhista que você seja, ele nunca vai estar de acordo com aquilo que você pensou. Porque a ideia sempre é o perfeito, né? E aí ele vem trazer um pouquinho uma outra coisa da questão do mito da caverna, né? Que até nós comentamos até de estar trazendo essa alusão. O mito da caverna que vai dizer que tem um homem aprisionado no fundo de uma caverna, com correntes e tal, e a única coisa que ele vislumbra, que ele acha que é verdade, são sombras. Então ele vai contemplando e aí ele ouve alguma coisa que é um eco, uma coisa muito lá no fundo, e ele acha que aquilo é o som verdadeiro, é o som puro, né? E aquilo que é passado para ele são imagens verdadeiras. E aí até que vem alguém, né? Eu tô contando, é claro, bem simples, né? Mas ele não estava sozinho na caverna. Não, daí entra alguém e retira. Esse alguém que é o filósofo, é o papel do filósofo de retirar aqueles que estão acorrentados, né? E aí ele tira essa corrente e tal. Tem alguns mitos que dizem que existiam outras pessoas lá dentro, né, e tal. E aí ele começa, ele consegue se libertar. Na verdade, não entra alguém. Ele se liberta ali e aí ele vai com muita dificuldade ao encontro da luz, que é fora da caverna. E aí, a princípio, ele cega, porque... Né, a verdade cega, né? Cega, né? Ela, quando algo novo vem, você até você compreender, né? Por isso que o novo, geralmente, a gente tem um pouco de medo, né? De se avançar no novo, porque a tendência humana é se conformar com a zona de conforto. Então, aqui, para mim, tá bom, eu tenho o meu programa, eu tenho o meu trabalho, você tá dando eu faço aula, isso, tá dando aula, né, eu sou vereador, então cada um na sua. Então eu consegui aqui, para mim tá bom, mas não exige mais, então eu não quero mais. Então aí ele se liberta e sai. Quando ele vislumbra e a visão começa a se adequar com essa nova realidade, né, que começa a aparecer de fato a verdade, né, a verdade nua. E aí depois eu quero até falar um pouquinho desse mito da verdade nua, né? Dessa pintura. Marque no papel, vai ser. Né? Isso já está marcado ali. Por isso que eu vou falar, está na colinha ali.
ele fica vislumbrado, nossa, né, a verdade, isso é a verdade. São cores, são detalhes, são pessoas falando, são pessoas andando. E o que ele faz? Ele volta para a caverna para libertar aqueles que estavam lá. Pelo menos contar as novidades. Só que daí ele acaba sendo morto dentro da caverna. Né? Mas como? Não sei. É o mito, né? É claro, é uma metáfora, alegoria, né? Uma alegoria e tal, mas simbolizando que às vezes as pessoas não querem sair da ignorância. Às vezes tem aqueles que... Por isso que o papel do filósofo é tão difícil e é chamado muitas vezes como louco. Né? A filosofia é aquele que fuma uma maconha e está brisando nas ideias e fala qualquer abobrinha. Isso não é filosofia. Isso é devaneio, é brisa, sei lá, né? Mas não é filosofia. Filosofia é quando você se depara, se debruça e tem um novo olhar e se deixa moldar, se deixa lapidar por essa nova realidade. E que às vezes é difícil. Né? Essa lapidação daquilo que a gente construiu de verdade, já que foram passadas por tradição. Doloroso. Não, e você vê que a base de pensamento, vamos falar desses caras, né? Dessa intimidade de Sócrates, Platão e de tantos outros filósofos, olha só quantos anos está sobrevivendo isso, né, cara? É isso então, que eu falei pro Maurício isso, que o legal... É igual música erudita, né? Quantos anos tá tocando aí, né? E é legal, por exemplo, aqui nesse programa, que a gente tá quebrando os paradigmas do que é a filosofia e de que é a vida do filósofo. É o contrário, o filósofo não é... Aliás, tem gente que acha que não tem mais filósofo. Tem filósofos olha só, em dia, né? O filósofo era o que mais cuidava da sua saúde. Por exemplo, as pessoas acertavam os seus relógios com Kant. Ou seja, sabiam os seus relógios, sabia a hora que ele ia passar em determinada rua, né? Então você vê, os filósofos cuidavam da sua saúde, eles não tinham vícios, né? Friedrich Nietzsche, por exemplo, ele era doente, mas ele cuidava da sua saúde, não só porque ele era doente, mas porque eles sabiam que tinham que ter uma vida regrada. Fazer uma ginástica, um exercício. E principalmente na alimentação, eles procuravam se alimentar corretamente. A essência para eles era a busca do ser mesmo, né? Então, essa ideia, esse mito do filósofo, ou até do próprio historiador, de que ele ou não crê em Deus, ou que ele era aquele camarada que fica brisando aqui e ali, é completamente contrário. Isso aí é uma análise, talvez aí do século XX, muito errônea. Quando você analisa a vida deles, eram vidas de muitos que eram... regrados na forma de viver. E só uma coisa que você falou, tem gente que acha que não tem mais filósofo, né? Filósofo é lá de 200 anos atrás, de 5.000 anos atrás, não. Você tem filósofos no dia a dia. Aliás, o que a pessoa tem que ser para virar um filósofo? O filósofo ele cria conceitos. Como que vira um filósofo? O Deleuze ele diz o seguinte, né? A pessoa dá esse título, né? O que é filosofia? Ele escreve o seguinte: o filósofo é aquele que cria conceitos. Então, por exemplo, quando você cria um estilo de vida dentro da sua casa, você está criando um conceito a ser seguido. Né? Então, os filósofos eles criavam conceitos e as pessoas passavam a seguir aqueles conceitos. Filosofia é criar conceitos que levam você a uma vida melhor. Qual o objetivo da filosofia? Então, se fosse definir a filosofia mesmo, é criar um estilo de vida melhor. E o professor ele tem esse objetivo de conduzir os jovens a um estilo de vida exemplar, melhor, correto, que traga, como o Zé Balai falou aí, que traga um investimento na sua saúde, um investimento econômico. Né? Só um detalhe. Pode falar? Não, me lembrei, eu tava falando, não eram bem um filósofo, o Gandhi era um humanista, uma pessoa que lutou aí com as armas da não violência, né? Isso. Então tem uma passagem da vida dele interessante que eu li, que diz o seguinte: uma mãe levou um garoto, um filho, né, para que o Gandhi desse um conselho para ele sobre não comer mais açúcar, porque o garoto era louco por açúcar e estava já saindo do peso ideal e tal, etc. Então ela foi lá, enfrentou a fila, porque o Gandhi era muito requisitado na comunidade e tal, demorou para chegar, a vez dela chegou, ela menino comeu 1 quilo de açúcar até chegar. Então, daí ela chegou e falou assim: olha, mestre, eu queria que você desse um conselho pro meu filho parar de comer açúcar, né? Então ele pegou e falou assim: tudo bem, então você volte daqui 1 mês. A mãe já prontamente e tal, ficou toda feliz e voltou depois de 1 mês. Chegou nele
ele pegou e chamou o moleque à parte e falou: não coma mais açúcar. Ela, tudo bem, ela ficou feliz e tal, mas chegou e falou: mestre, por que você não falou há um mês atrás que para ele não comer mais açúcar? Você, né, fez esperar um mês. Ele falou: porque até aquele dia eu comia açúcar. Então... Olha aí, o exemplo, né? Esse até aquele dia eu comia açúcar. Quer dizer, é o grande. Ele falou: vou dar uma coisa que eu faço o que eu falo. No filme lá do rugby, né? O Mandela pergunta pro garoto lá: como que você lidera esse filme o seu time? Nossa, mas a resposta que ele dá pro Morgan... Do Stewart? Do Morgan Freeman... O filme do Clint Stewart, né, que ele dirige. Não, aquele isso. E aí tem uma hora que o Morgan Freeman, que interpreta o Mandela, né? E aí ele pergunta, como que você... Qual é a sua forma de liderança? Imagina um líder como o Mandela fazer uma pergunta para um jovem que tem um time que está só perdendo. Mas a resposta dele é fantástica. Ele olha para o Mandela e fala assim: pelo exemplo, senhor. Pelo exemplo. Aí o Mandela olha e fala assim: muito bom. Né? Então é exatamente isso. Se o professor não for o exemplo, se o filósofo não for o exemplo, dificilmente ele vai conseguir influenciar outras pessoas para o bem. Então, o verdadeiro filósofo é aquele que influencia. E aí entra a questão do exemplo. Eu vou mandar uns abraços aqui rapidinho. Pode mandar, cara. Você tá bem pra caramba. Eu tô pensando em tirar umas férias aí. Você vai louco. Marcelo Silva, não sei se vocês conhecem, tá assistindo aí, ó. Silva, é um advogado. Alô, Marcelo, né? aquele abraço, hein? Um Seu abraço. irmão é show de bola, hein? Manda um abraço pra ele, que sou eu mesmo. Marcelo Silva mandou um abraço. Aí saiu a lista dos 250 mais chatos de São Roque. Tem um doutor Marcelo lá, é ele? Marcelo advogado, né? Marcelo advogado. Eu tô na lista dos mais chatos. Pô, legal, cara. Chato é ficar fora dessa lista. Tem gente deprimido porque não entrou em porque não entrou na lista. Nenhuma lista. Né? Nem dos intragáveis. Vida, né? Iris Rabelo, minha esposa, tá lá. Vai nascer a criança lá. Tá, Beatriz tá pra nascer aí. A Carla Mota, a esposa do professor Charles, tá nos assistindo aí também. Tem um xará do Maurício aí, meu tio, né? José Carlos Barros Brito também está assistindo aí. Legal. Tem uma aluna aqui, Thaísa, que é daqui do José Pinto do Amaral, também tá. Opa, é legal. Você tá botando aqui no grupo do Pinto do Amaral aí, você também é escola adventista. Tem um músico chamado Markson, não sei se já ouviu falar. O Maurício está aparecendo Markson, bastante, tá aí não também? sei porque o meu não está aparecendo tanto. Então, tem uns que já sumiram aqui, mas é os que estavam aqui. O meu aqui apareceu Carla Mota. Carla Mota, minha esposa. do Charles. Oscar Verzola tá mandando um abraço. Elizabeth Conceição Martins. É a rainha do conselho, tá em tudo quanto é conselho. É isso aí. A Edna Rosa, que é professora. Edna Rosa trabalha aqui com a gente. Um grande abraço. Também? Edna. Eu preciso ir lá na... Oscar Verzola, já Oscar Verzola apareceu. Como é que chama o marido da Edna? Porque eu sempre esqueço de ir lá em Pirapora. João Laras. João Laras, pô, já ganhei um almoço lá em Pirapora. Só porque você esqueceu o nome, já perdeu o almoço. Perdeu o almoço. Vamos lá, rapaz. Não, mas deu tempo ainda. Ana Lúcia Stêndio, eu não sei falar o sobrenome dela, de Araçariguama, ela é coordenadora do núcleo pedagógico aqui da diretoria de ensino. Não, muito legal, olha bastante gente aí, ó. Márcia Malandrin, Fulgêncio, que é vice-diretora lá do... que é dou aula para eles, do né? Lenizito. A Francine, oi? São seus amigos? São amigos nossos, né? São amigos em comum. São amigos. Não, amigos aí de Face, de qualquer coisa. Não está aparecendo. Professor Gustavo Agostini, também. E não está professor de geografia, ele é lá de Biúna. Opa, ele é de Biúna, está assistindo, está acompanhando. Ele é professor aqui também do José Pinto do Amaral. A gente bater esse bastante gente aí que está. Falar desse assunto de filosofia, um pouco é legal, né, Zé? Dá uma... Aliás, a gente ia falar aqui de filosofia e Deus. É isso que a gente estava falando aí. É que se falou nesse detalhe aí, que o pessoal acha que o filósofo não acredita em Deus, é ateu. Isso é um erro. Se tem filósofos que podem não acreditar em Deus, mas isso não é a regra. Né? Não é. Eu vou... Eu até dei um print aqui.
Aqui, ó, o Vitor Hugo da Silva, grande professor de sociologia. Olha só. Eu não sei o qual é para você ou é para ele. Deve ser pro Maurício. Pro Maurício, né? Você não conhece o Vitor? Tamo junto aí. Só leu, Porque eu já dei aula de sociologia. sociologia. Eu dei aula de sociologia já também no Rapidamente, mas... assim, vou dar em 5 segundos. Qual que é a diferença de filosofia e sociologia? Nossa, as duas são irmãs. É mas são que, diferentes. assim, a sociologia ela surge como ciência no século XX, assim como a psicologia. E já a sociologia você tem lá, né, os pré-socráticos. Então, talvez a sociologia ajude melhor a pegar a forma de vida social da sociedade e a filosofia compreender melhor a psicologia da sociedade. Não sei se eu expliquei, mas isso. A forma social de vida... Pro Zé Balaio. Né? Foi boa explicação, Zé? Não é a forma social de vida que o Bauman fala. O Bauman, quando aborda, ele aborda a forma coletiva que as pessoas estão vivendo. Depois ele joga para a filosofia, mostrando a forma individualizada de cada um também. Então faz esse casamento, beleza. Eu falo para a molecada assim, que a sociologia é você sentir o pulsar do ser humano, né, na sua praticidade. Então, as coisas que vão acontecendo, né, violência, falta de respeito, falta de valores, enfim, momento político. Isso é tudo sociologia. E a sociologia ela pode se debruçar em cima disso e fazer uma autoanálise, né, o porquê disso. Por que tem tanta violência? Por que tem tanta pobreza? Por que tem tanta desigualdade social? O porquê, entendeu? E aí ela começa, né, a filosofia ela já apresenta talvez o antes da prática. E né? ela acaba, né, Maurício, bebendo também lá na história. Né? Sim. Na própria história que surge antes da filosofia, né, o Heródoto, antes da filosofia você já tem a história sendo registrada. Então, a sociologia, acho que ela dá um boom com a Revolução Industrial, ali mais ou menos. Né? Ela vai buscar que na história. Que ela vem quando começa o trabalhador na questão dos seus direitos. Então, aí vai tendo né? a questão de você sair da teoria e partir para a prática. Exatamente. Como Marx falava que não é nem tanto... interpretar a sociedade, mas mudar a sociedade. Exatamente, o materialismo histórico, né? Então, é interessante, por exemplo, esses dias eu fiz um vídeo lá no canal. Olha que interessante, como compreender essa sociedade, você vai buscar na história e na sociologia. Por quê? Você tem uma Primeira Guerra Mundial de 1914 a 18, e aí você tem uma segunda, depois você vem lá, né, com a Grande Depressão, aí você tem uma Segunda Guerra Mundial de 1939 a 45. Então, só para entender, tem um escritor que ele diz que um judeu na Polônia se ajoelha e diz: Deus não existe, só existe Adolf Hitler. Então, para mostrar como foi terrível a guerra e como mudou as configurações de sociedade no pós-guerra. Né? As pessoas passaram a desacreditar no ser humano. As pessoas precisam conhecer um pouco mais os efeitos da Segunda efeitos. Guerra. Nós hoje vivemos... a vida das pessoas. Isso, nós estamos frios, calculistas, desamorosos para com o outro. Não é por conta que nós nascemos assim, mas você vem de um contexto histórico. Por exemplo, aqui, todos nós que estamos aqui, acho que com exceção do Espoleta, todos nós nascemos no século da guerra, não é? Olha, gente... Você nasceu depois de 2000, Espoleta? 97, também é do século passado. Então, viu, Wander? Só concluir. Todos nós nascemos no século da guerra, entendeu? Você nasceu num século que teve uma Primeira Guerra e você teve uma Segunda Guerra. Não há como omitir que isso influenciou a sua vida, influenciou a sociedade, que trouxe uma maldade humana. O Renato Russo diz: a maldade humana agora está sem nome e hoje não dá. Porque cada dia que você vê uma notícia, você fala: aonde vai chegar o ser humano? Né? Então, você busca na história entender por que a sociedade está assim. E qual o nosso papel como representante público, o professor, o educador, o jornalista? Qual é o seu papel? É trazer essa compreensão que você pode modificar, sim, o seu meio onde você está. A gente pode dizer, né? Trazer a verdade, né? A verdade, a Mas o que é a verdade? Fizeram uma pergunta para Jesus, né? Pilatos, né? Pilatos. Mas o que é a verdade, né? E aí eu queria trazer essa reflexão da verdade que eu estava
Assim, ó, vocês já sabem, já devem ter ouvido a expressão a verdade nua. Sabe de onde vem? A pintura A Verdade Saindo do Poço, não sei se vocês já viram, de 1896, Jean-Léon Gérôme, está ligada a uma assustadora parábola do século XIX. Segundo a parábola, a verdade e a mentira se encontram um dia. A mentira diz a verdade: hoje é um dia maravilhoso. A verdade desconfia e olha para os céus, suspira, pois o dia estava realmente lindo. Elas passaram muito tempo juntas, chegando finalmente num poço. A mentira diz: a água está muito boa. Vamos tomar um banho juntas? A verdade, mais uma vez desconfiada, testa a água e descobre que está realmente muito gostosa. Elas se despiram e começaram a tomar banho. De repente, a mentira sai da água, veste as roupas da verdade e foge. A verdade, furiosa, sai do poço e corre para encontrar a mentira e pegar suas roupas de volta. E o mundo, vendo a verdade nua, desvia o olhar, com desprezo e raiva. Assim, a verdade volta ao poço e desaparece para sempre, escondendo nele, sua vergonha. Desde então, a mentira viaja ao redor do mundo, vestida como a verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque, em todo caso, o mundo não nutre nenhum desejo de encontrar a verdade nua. Eu não sabia. E olha que interessante. Tem identificado esse autor aí ou não? Quem escreveu? Não tem, cara. E olha que interessante, a verdade se escondendo. Você vê essa reflexão em vários autores. Né? É do Facebook mesmo que eu achei. Você vê isso aí, por exemplo, com o Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe. A raposinha e o garoto e o Pequeno Príncipe tendo a conversa, né? E aí a raposinha fala para ele fala, mas o que é essencial? Me mostra o essencial. Ele falou, não, essencial, ela fala, essencial é invisível aos olhos. A verdade, às vezes, é invisível aos olhos, né? E aí você busca essa verdade. Por isso que Jesus falou. É interessante a colocação do Zé Balai quando qual falou. Foi a pergunta lá de Pilatos? Lá? Faz a pergunta aí. Faz a pergunta, Zé. O que é a verdade? No microfone. O que é a verdade? Né? E aí Jesus... Só que Pilatos era poderoso. Não, e você pega o Império Romano. Olha que fantástico a pergunta, né? O que é? Você pega o Império Romano, que já estava dominando todo o Império Grego, né? A Judéia, ou seja, todos estavam sendo governados pelo Império Romano. Você tinha uma influência grega, tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego. Você tinha uma influência grega sobre o Império Romano. Então, o que os gregos já diziam, conversavam lá? Sobre o que é a verdade, a busca da verdade. Então, quando Pilatos reproduziu essa pergunta, ele já estava dizendo os questionamentos gregos, a influência grega dentro do Império Romano. O que é a verdade? E Jesus, que era muito sábio, né, sabendo que desde sempre as pessoas estão buscando a verdade, ele diz assim, eu sou a verdade. Né? Sou a verdade, o caminho e a vida. Eu sou a verdade. Dentro da esfera cristã e teológica também, Jesus é a verdade única que pode suprir as nossas necessidades e levar-nos a um viver melhor, né? Porque essa é a ética cristã. O Pilatos não entendeu muita coisa, porque tanto é que ele lavou as mãos depois, né? E ficou louco. Eu quero... Esse cara, pra mim, não e ele nada, né? Não, e ele fica... Agora põe lá Barrabás, a turma escolhe o... E olha que fantástico, né? Que ele fala o ladrão, pô. Então, e olha que fantástico. Ele olha para Jesus e diz assim, olha, se você quiser, você pode pedir o que quiser, porque o poder está sob minhas mãos. E ele diz assim, nenhum poder você teria se não fosse dado lá de cima. Você estava ali como uma autoridade que Deus permitiu. Né? E quando ele só negou tá aqui Deus, porque eu permiti. Porque eu permiti. Porque eu deixei. Eu Lava deixei sua você mão estar... e fica na moral. Exatamente, eu deixei você ficar aqui, né? E é o que o Maurício falou. A verdade estava de frente com Pilatos. Essa é uma leitura mais moderna. Atual. Na nova versão do Maurício. A verdade do gueto. Mas né? olha como tudo se encaixa no texto que o Maurício falou. A verdade estava tão próxima de Pilatos, eu fiquei olhando assim, o Pilatos ele representa aquele maratonista que correu e chegou na frente ali para cruzar a linha e ele perdeu a oportunidade, preferiu não aceitar a verdade, continuou escondida
Mas será Pilatos. que algum dia depois, Pilatos morrendo tal, ele chegou no lugar e falaram, olha, era Jesus, estava lá, era o filho. Pô, mas como é que eu ia... Né? Ele falou, mas era o cara que estava lá, pô. Mas ele falou, mas poxa, e se fosse um cara... Ele pôs lá para escolher, lá se queria o Barrabás ou Jesus. O centurião, na hora H, quando ele vê toda a transformação que está ocorrendo na natureza, ele olha e fala, realmente, esse aí é o Filho de Deus. Né? Olha, um centurião, no momento ali, se converteu. Então, essa é... A verdade, ela é Jesus Cristo. É interessante porque, assim, todos nós temos a necessidade de criar. Até Tomé falou assim: é você mesmo, Cristo? Eu botei a mão aqui. Precisaria desse materialismo, né? Faltou isso para Pilatos ali no momento, uma prova material? Então. Cadê a certidão do nascimento? Deixa eu ver, seu pai, Deus, né? Exatamente. A sociedade hoje, por mais que pareça que é um pouco ateia, né, num sentido de prática, não de te assumir, né? Porque se você perguntar para a maioria das pessoas, vai falar que é católico, evangélico, é isso, é aquilo, mas a prática, será que a prática realmente é de alguém que frequenta algum... Né? Mas os modelos que são apresentados hoje têm que ser questionados, né? Uma leitura, católico, eu sou católico, mas uma exemplo, leitura a igreja católica hoje, quer dizer, não quero deixar você o cara já vai, ó. A igreja católica hoje. Alô, Padre Daniel, aquele abraço, hein? Aquele abraço. Faz um trabalho que você acha que o jeito que a igreja católica conduz, tal, o que você acha? Então, eu acho que com a chegada do Papa Francisco, né, eu acho que ela ficou mais, ela abriu um pouco mais. E abrir um pouco mais não quer dizer deixou de ser séria, não, mas eu acho que precisava alguém lá de cima, né, que abrisse os braços, né, vem, vamos acolher, vamos abraçar, né, somos todos irmãos, respeito a sua diferença, até na sua orientação sexual, até na sua escolha suas escolhas em gerais, enfim, né, eu acho que hoje a igreja está abraçando um pouco mais. Mas eu dizia no sentido de se ter um modelo, né? E aí uma leitura minha, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir Os Vingadores, esse Ultimator. Não, esse eu não assisti. Um filme muito interessante e que a gente tem... Quer dizer, eu não tinha imaginado, quer dizer, tem uma questão religiosa, né? A gente que trabalha com filosofia, sociologia, parece que a gente fica um pouco mais sensível a qualquer cena, a qualquer coisa, você transportar para uma realidade. E eu trouxe isso um pouquinho para dentro da sala de aula, né, simbolizando os deuses que existem, que são os heróis, né, que se tem a necessidade de criar alguém que está acima de nós para nos proteger. Não, mas isso na política a gente está esperando também o Messiânico, o Salvador. Vai chegar o inconsciente coletivo, né? Estamos esperando o Salvador da pátria. E aí você se depara com um personagem que é o do mal, né? Que é o Thanos, né? Que vem de Thanatos, né? A gente pode dizer que Thanatos, que era um dos guardiões de Hades, que é do submundo, né? Que é o inferno para os gregos, né? Seria o submundo. Thanatos é um dos guardiões, que daí vem o nome, que é a origem de Thanos, né? Que é um cara poderoso, que aí ele é apaixonado pela morte, que a morte é uma figura dentro dos quadrinhos, uma figura feminina e tal. E aí a questão que me chamou a atenção foi isso. O Thanos, no momento, ele num estralar de dedos, né, e as pessoas, ele consegue lá as joias, que é chamado as joias da alma e tal, né, acho que são 5 joias, não me lembro. Mas, enfim, é uma manopla que tem o poder e tal, né? Acho que o Espolitinha, talvez, eu não sei se você assistiu, não assistiu... Eu acabei não assistindo esse. E aí, no estralar de dedos, a pessoa vira pó. De público? A pessoa vira pó. Né? Aí, na hora, eu já... Ao pó do pó viestes, ao pó voltarás. A vida é um estralar de dedos, que passa muito rápido e que daí nós temos que aproveitar. E aí vem aqueles que vêm para nos salvar. E aí arrepia quando parece que a coisa está perdida
E isso acontece com a nossa vida diária, né? Nós temos os nossos Thanos diariamente, né? Os nossos problemas que parecem ser maiores, invencíveis, e de repente começa a surgir um monte de super-herói que eles conseguem libertar do outro mundo que eles estavam lá, enfim, e aí acabam vencendo o Thanos. Então, mas né? você vê que detalhe é o seguinte, você falou na vida, você assistiu o filme Os Vingadores. Aí depois você ouviu esse comentário, você fala, pô, vou assistir de novo, porque você vai assistir já com outra ótica, um outro olhar, você entendeu? Vai perceber, então isso muda. Então quem acompanhou o programa aqui, pô, agora já vai com outra. Você vê um jogo de futebol, lá vamos pegar uma coisa bem simples, você viu aquele jogador, depois você chega e você lê a biografia, a história de vida daquele cara, quando se for ver aquele jogador, você já vai observar com outros olhos, né? Você não vai analisar ele só naqueles 90 minutos, você vai analisar a carreira dele. Cada vez que você lê um livro, né? Você se lê de um jeito. Se você E aí você consegue livro. entender o porquê que ele é daquele jeito, né? Uma vez uma aluna estava lendo Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. C.S. Lewis foi, inclusive, um ateu que depois se tornou um cristão, né? E aí, ela lendo o livro Crônicas de Nárnia, eu falei assim, você já parou para analisar os personagens, como eles estão muito ligados aos personagens bíblicos? O leão, por exemplo. Aí ela falou, nossa, professor, não tinha parado para pensar nisso. O leão aqui representa Jesus Cristo, né? Então, ela falou, nossa, agora o livro modificou completamente o meu entendimento. Agora eu vou ver o leão como Cristo, né? Agora, então, quer dizer... Muda completamente, né? Eu tava né? vendo o leão como uma personagem, daqui a pouco o cara passa a ser Cristo. Né? Então, aí você percebe que a análise dos títulos, né? O Leão de Judá, né? É isso. O Leão de Judá, né? Exatamente. Pô, vai longe, né, Zé Balai? Vai nesse papo aqui, vai longe. A gente entrou, você acha que a gente entrou em filosofia e Deus? Faltou muita coisa? Não, entramos sim. Então deixa eu fazer o seguinte, o Marcos Prado está acompanhando, meu amigo Marquinhos Prado, que é lá a esposa da Débora, também da Escola Adventista. José Luiz de Souza, gerente do Bom Então. Kleber Xavier, Kleber Xavier é um grande filósofo aí, um professor. É professor? Tem mestrado na Unicamp. E até o ano passado era professor do José Pinto do Amaral. Hoje ele está na Honorina e no cursinho aí, Mairink. É um excelente professor, foi Kleber seminarista Xavier. Comigo. Foi Mora aqui seminarista. perto aqui também, ele tá. Kátia Ramos, minha prima. legal, Milena Maurício. Zavarizi, que veio aqui Milena, cantar com a gente. Tá aí. Ó. Eu falei pra Ó, Débora, a galera aí, ó. lá no colégio, Maurício, eu falei pra Débora que ela gostou pra caramba, o Wander, assim... É bem legal, porque a Débora é uma profissional A Débora, filha extrema. do José. Se você vê a molecadinha lá... Ela dá aula lá de música? Ela dá. E Que depois, a forma que ela monta o coral... Você fala assim, não, tem que ser alguém competente, não, tem que ser alguém extremamente competente. E apresentações que acontecem no final do ano lá no Góis, na Vinícola Góis. E essa Débora que é minha prima, né? Que é a prima do... Vamos puxar a sardinha aí, né? Por isso que a gente boa. O Felipe Sobrinho, hoje com a morte do premiado jornalista Paulo Henrique Amorim, pude ver que algumas pessoas, se utilizando as redes sociais, comemoraram. Aproveita e pergunta para os professores o que está acontecendo com o ser humano, que comemora a morte de um semelhante apenas por questões políticas. É a mesma coisa que aconteceu, né? Quando morreu a esposa do Lula. Isso, a gente não vai entrar em política aqui, que não é objetivo, apesar de filosofia falar de política, mas nós queremos falar da vida, mas é esse descaso que não deve acontecer quando morreu o sobrinho do... O filho do neto do Lula. O neto do Lula, também, aqueles absurdos que a gente viu. Um comentário que veio de uma pessoa de São Roque. Da mulher do Lula foi um médico que estava atendendo em São Roque, que foi depois até a gente não pode esquecer, né? O Fernando Henrique, por exemplo, quando morreu a Marisa, o Fernando Henrique foi lá e deu um abraço. Você não pode misturar no Lula, política, não pode misturar a vida pessoal, isso. Você tem que tomar muito cuidado. Quando você, que nem a gente estava falando, estava com o Maurício, quando nós colocamos os princípios religiosos, éticos, morais, aliás, para ser ético e moral não precisa ter religião, né? E quando o cara é candidato, eu quero dizer que eu sou candidato porque eu sou honesto. Isso não pode, né, Zé? O cara já tem que ser. Ele não precisa nem falar. Não, você não fala. Se ele falar isso daí, porque se você eu sou honesto, né? Já. Alguma coisa nesse bolso aqui, no bolso dessa calça nunca entrou um tostão. Aí o que o cara falou? Tá com a calça nova, hein? Calça nova, hein? Então isso não é... Nós estamos
isso que é o errado. A filosofia ela deve trazer, a história, a filosofia, a sociologia, ela deve trazer um olhar pelo ser humano, como você falou, desvinculado do que você... do que o outro defende, tá? Independente do que o outro defende, eu tenho que amar o outro pelo que ele é. Eu tenho que ter uma consideração pelo outro pelo que ele é. Então, nossa, tem um filme agora, o Zé Balai vai ter que me ajudar. Essa você vai ter que me ajudar, com o Al Pacino, o Robert De Niro, que o De Niro é um ladrão profissional, né, um matador profissional, e o Al Pacino é um policial. E eles marcam um encontro... Fogo contra fogo. Fogo contra fogo, né? Esse é o... Fogo contra fogo. Esse é meu garoto. O que seria de Vanderlui se não fosse Zé Balai, hein, Vanderlui? Fogo contra fogo. Brincadeira, viu? Sabe? Comentário. Filmaço, Votação do filme. Puta filme. Viu, Maurício? Olha, ali você... não fugir da pergunta que ele fez aí sobre a morte, né? Do jornalista. Mas... o Al Pacino, em respeito, olha só, a profissão do cara era um ladrão profissional. E o Al Pacino, um policial extremamente competente e profissional. Sabe como que o Al Pacino ele vai chega a conversar, isso, papo, ele né? marca um encontro numa lanchonete e falou para ele assim: olha, eu preciso te falar uma coisa. Sabe o que eles estavam querendo dizer nas entrelinhas do filme? Eu tenho um profundo respeito pelo quem você é, porque você é muito bom nisso, um pelo outro falando isso. Só que o Al Pacino que está dando as cartas, ele fala assim: eu preciso te dizer uma coisa, mesmo considerando quem você é. Se você se cruzar no meu caminho, se você cruzar o meu caminho, eu não vou deixar de te matar, vou ter que te pegar. E quando eles estão assim num terreno baldio, tem umas casas meio que em construção, e eles começam a atirar um no outro, quando o Al Pacino acerta o De Niro, ele vai lá... morre na mão dele, né? Isso, ele não vai com ódio porque pegou o bandido, mas ele está triste porque ele desempenhou a função do policial, que é essa a função do policial, né? Proteger a sociedade. No final, e ele, dramático, ele segura a mão do De Niro. O que aquela imagem quer mostrar pra gente? Que, olha, eu estou fazendo isso porque você seguiu, na sociedade você seguiu um caminho errado, mas como pessoa eu te admiro. E o De Niro morre ali, e o Al Pacino segurando a mão dele. Então é isso que nós devemos olhar para as pessoas. A questão também, claro que a gente não vai entrar em tantos detalhes assim, a questão do bom ladrão, né? Que também Jesus se condoeu com o cara que estava do lado dele ali. Tal. Fantástico. No último momento ali, né? Fantástico. Essa do De Niro e o Al Pacino também tem isso um pouco, né? Ele vai e morre na mão do cara, ele fala, pô, eu tive que te matar, você estava dando tiro em mim. Eu não queria. Mas é um respeito mútuo ali. O respeito mútuo. E vou dizer uma coisa, o que aconteceu em São Roque, em 1994, o prefeito José Antônio Sanches Dias foi assassinado. Foi morto durante seu governo. O Zé Balaio era oposição ao Sanches, o Zito Garcia, o pai do Zé, era oposição naquele momento, foram do MDB, foram colegas de partido, mas por uma razão ou outra se separaram. Quando o Sanches morreu, esquecendo qualquer divergência política, eu lembro que você, seu pai, outros integrantes do PMDB e MDB foram ao enterro. Então, porque isso é uma coisa, porque é o seguinte, se tem uma desavença, uma disputa política, mas ali, pô... Mas você me deu uma oportunidade de falar algo a esse respeito, porque naquela época eu era oposição ao Sanches, e não era uma oposição fraca, vamos dizer assim, era uma oposição sistemática, política. No sentido de que existiam motivos e não era uma oposição assim... por oposição, mas tinham motivos e isso daí está na história e tal. Quando houve essa questão do assassinato dele, uma das primeiras versões que começou a circular na cidade é que era um crime político. Crime político, Entendeu? Então foi até aventaram a possibilidade de ter partido da gente essa coisa, entendeu? Olha só, num primeiro momento. Então, para efeito disso, de ter ocorrido isso que você falou, de nós termos ido até o velório, algumas pessoas tiveram que fazer ligações para a família,
para saber se seria constrangedor, se seríamos recebidos. Não encarar como uma afronta, né? Daí os próprios irmãos do Sanches disseram, não, vocês podem ver, nós estamos aqui, não tem problema algum da nossa parte, porque eles sabiam que éramos isso adversários. Se chama humanidade, né? Então, éramos adversários, e nós fomos lá, tomamos o cuidado, primeiro porque circulou nas primeiras horas de que era um crime político. Pode ter o seguinte... E não foi, depois foi provado que foi um crime que, dentro da própria família dele, que uma ocorreu. Coisa é a seguinte, morreu hoje, aparece morto, qualquer político, primeira coisa que vão falar dos adversários políticos. E aí depois é que mas já vem isso, né? Primeira coisa... Agora eu já vi oposição ser assassinada, agora... situação ser assassinada então, e aí mas tudo bem, naquela época, né, meu? E aí a gente volta à questão que é a principal da filosofia também, que é a ética, né? Isso é ético. Quando você trata o seu opositor desse jeito, em qualquer esfera... Não, você teve o caso do Alan Prost e Ayrton Senna, foram adversários na pista. O Prost veio ao velório, que demagogia. Não, ele veio porque ele falava, tinha uma disputa ali na pista, mas fora o respeito ao homem, à personalidade, é isso que a gente os... não pode... desculpa usar um termo aqui, os políticos de Facebook precisam entender, né? Porque a gente vê, principalmente nessa última eleição presidencial, a coisa foi um clima de parentes... perder a amizade, de não ir na casa do outro por causa de estar defendendo o candidato X ou Y. Lamentável. Isso é um absurdo, porque eu acho que assim, que nem eu disse, né? A questão exatamente, né? Porque que nem eu disse, um dos prêmios, né, dos tesouros que nós temos são as nossas amizades. São né? as amizades. A gente vai trocar isso por um outro cara que nem sabe que você existe. E não só por isso, mas você defende a sua verdade, né? Pode ser contrária à verdade do seu irmão, do seu amigo e tal, mas você respeita, você ama, porque antes daquela diferença política e tal... Diferença por time de futebol, existe uma ligação que é muito superior, né? E não só de sangue, mas de partilhar, afinidade. E falar nisso, eu quero mandar um abraço aqui para minha cunhada, a Rebeca Rabelo, que foi minha aluna também. Hoje a minha Rebeca e ela... minha Rebeca. Posso falar minha Rebeca, minha cunhada, né? Ela está morando em Portugal. Está em Portugal, né? Mas agora ela tá aqui de férias. Está com o namorado dela aí também. Podia ter você falou, Mário, você falou da dona Daniel, Márcia. A Francine está assistindo também aí, Francine. Gente de primeira. Marília também, que é cantora aí. Alguns chegaram, mas o celular só do Maurício. Professora Linei de o Maurício fez que é do Maleilane. Professora Linei tá manda um amigão meu, o Lélio. Lúcio Costa. Tá. Ele é irmã do Lúcio. Lineu também. O Lélio, tem o Lélio. Lélio, isso mesmo. Maelen é minha aluna aqui. Isso, a Maelen é minha aluna aí, tá no terceiro C, um abraço aí, Maelen. Ponto positivo aí. Eu não entendi. Junto aí, ó. Eu vou falar com o diretor aqui, ó. Fala com o diretor aqui, só o do Maurício que mostra. Você viu? Tá bombando aqui, ó. Tá bom? O negócio tá bombando aqui, ó. O celular do Maurício. Viu, Wander? Se quiser aí, pode deixar semana que vem, a gente tá tomando conta aí, ó. Os abraços podem ser comigo. Pode deixar, né? Ele fez o programa e já traz o pacote de convidados. Põe umas mensagens. Eu quero falar do São Roque Supermercados. Tem umas ofertas do São Roque Supermercados aí. Aliás, estivemos lá na última segunda-feira com o nosso Jair Ribeiro, com o nosso Espoleta Júnior, mostrando o sorteio do carro, e foi a ID Martins que ganhou o carro 0 km. O que o pessoal de São Roque mandou? Tem ofertas valendo hoje e amanhã. Pimentão verde só R$ 2,99 o quilo. Tomate Carmen R$ 4,99 o quilo. Batata doce rosada R$ 1,69 o quilo. Deu uma louca no pessoal, hein? Banana nanica só R$ 1,99 o quilo. E laranja pera R$ 1,59 o quilo. Aproveite no São Roque Supermercados.
quarta e quinta do Hortifruti. Fala Tomate Carmen também, eu achei tão bonito. Tomate Carmen. Nossa, eu nunca vou conseguir falar desse jeito. Nome de mulher, meu molequinho fala, não consigo Carmen. Carmen, vai falar Carmen. Não consigo. Carmen é o nome que é o nome da mãe do nosso querido Milton Neves. E Beatriz, que você vai colocar o nome Beatriz da sua Helena, filha, é isso. é a avó do Milton Neves. E ele tem uma neta chamada Beatriz também. Eu tenho uma bisavó chamada Beatriz e tenho uma prima chamada Beatriz. Olha só. E ficou Bia ou não? E eu tenho uma nega chamada Tereza. Sempre Bia, né? Dá um retorninho aqui. O que eu mandei mais pra você aí? Eu tô meio... Hã? Ah, o Ivan, rapaz. Como é que eu vou esquecer do Ivan? Olha o Ivan Gás e Água aí, rapaz. Tá vendendo... Tá vendendo vassoura agora. Olha o que o Ivan mandou pra mim aqui, ó. Ivan Gás e Água. Olha aí o brinde. Peça brinde bom, hein? Pelo Disque Entrega 478-3309 ou 4708-3448 ou pelo WhatsApp 972912292, você compra o gás e ganha uma vassoura de brinde. Aê! Olha aí, saiu do Tupperware, muito bom. Você já ganhou o Tupperware dele? Não, é que outros eu já ganhei. Mas olha aí que legal. O Tupperware a mulherada adora. Imagina aqui, com a vassoura então. Com a vassoura então, estoque limitado, hein? Somente entrega, hein? Olha aí, rapaz. Ivan Quadros. Jânio Quadros, parabéns ao Ivan. Grande Ivan, tá aí. Tem a promoção. E outra coisa, o professor Charles Douglas ficou tão emocionado quando ele veio aqui na outra vez, que ele lançou um canal na internet. Chama-se Curtas que Transformam. Isso. Tem um trechinho aí? Você baixou um? Põe só pra mostrar. Tá bonito, você tá com fundo, tudo. Você tá usando você viu? Tô aprendendo até a fazer. Olha o seu professor. Põe. Sócrates lá no fundo. A morte de Sócrates. Pega dele no começo lá. Antes da cicuta. Vamos lá. Pera, vamos pôr no começo aí. Quero logo de cara agradecer alguns que estão se inscrevendo no canal, deixando o like, ativando o sininho. Valeu mesmo, brigadão. E nós vamos a mais um tema aqui no canal, Curtas que Transformam. Esse é o objetivo do canal. Trazer uma mensagem rápida, mas de impacto, que possa mudar, transformar você em algum sentido da sua vida. Hoje eu gostaria de trazer o seguinte tema. Você defende as suas ideias? Você é firme nos seus propósitos? Opa. Sócrates é um filósofo grego da antiguidade, da Volta Grécia um pouquinho para clássica. cá. Legal, esse canal Curtas que Transformam, já tá aumentando. Todo dia se grava uma vez todo dia uma, todo dia tá bem, todo dia uma. Todo dia. Eu tô naquela fase. De noite. Eu tenho um amigo que todo dia 3, uma. Mas legal. Então eu vou fazer essa pergunta. Gostou agora? Todo dia 3, uma. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é firme em defender os seus propósitos? Sim. E como é que é isso daí? Como é que funciona isso? Responda pra gente aí em 30 segundos. Isso é bom para os políticos. Os propósitos, né, os valores, para mim os propósitos são os valores, né? Então eu sou firme. Eu olho hoje a internet, eu olho como que a moçada publica algumas coisas, eu oriento meus filhos. Olha, tem tudo isso que está acontecendo, mas os nossos propósitos são esses, os nossos valores são esses. Então, eu acredito isso. Por exemplo, posso falar rapidamente aqui um exemplo? Um dia, uma menina no colégio falou assim: professor, eu estou fazendo um outro curso numa outra escola, e o professor de história fala assim: como assim, seu professor crê em Deus? Né? A maioria dos professores de história não crê em Deus. E também a maioria tem um segmento mais de esquerda, e você sempre deu aula e nunca defendeu nenhum segmento, nem direita, nem esquerda. E eu falei isso para o meu professor, ele achou um absurdo. Eu falei, porque esses são os meus valores, são os meus propósitos. Simplesmente ensinar. Agora, quem vai direcionar ou quem vai escolher é você futuramente. Você me deixou uma pergunta aqui, eu falar, tem escola sem partido? Né, Zé? Pelo menos tem professores, né, Maurício? A primeira que o Maurício me chamou aqui, eu gostei. O Maurício é um professor que eu admiro desde quando o Maurício foi diretor, foi tudo lá no Lelizito. Quando eu entrei no Lelizito, o Maurício não estava no colégio dando aula, porque ele estava na direção. Depois, quando ele voltou, uma das coisas que eu simpatizei com o Maurício, sempre que a gente conversava, nós nunca tivemos essa questão de divergência, de discutir política e essas coisas. E quando você nos convidou, o Maurício pensou a mesma coisa que eu antes, né? Nós já conversamos no telefone, não vamos falar de política, porque política gera eu sou disso, eu sou daquilo.
Então, o bacana é exatamente isso. Nós podemos ser realmente sem partido, porque você pode ensinar o seu aluno e lá na frente você esclareceu, trouxe a verdade, como o Maurício falou aí, e aí ele vai fazer as suas escolhas. Mas antes disso, princípios e valores, ética, esse é o seu papel de ensinar na sala de aula, né? Exatamente. Sobre isso, Maurício. Então, eu acho que é uma... A gente pode chamar de caráter, né? A questão da ética, né? Mas uma pessoa que tem caráter é uma pessoa que defende os seus ideais. É uma pessoa que eu acho que Sócrates e o próprio Jesus são exemplos palpáveis a nós, verdade, que morrem pela sua verdade. Verdade. Né? Eles dão a vida pela sua verdade. Viu? Você não pode mudar de ideia? Eu te dou tantos reais aqui, eu ajudo lá a sua empresa, eu faço isso, não sei o quê, eu libero não sei quantos milhões aí de emenda para você se dar bem, eu faço isso e aquilo. E aí a pessoa muda. Então, peraí, então você não tem caráter. Você não tem uma estrutura, você não tem ética naquilo que você fala. Então, ora você defende X, ora você defende Y. Então, mas quem é você de verdade? Você é aquele que defende X? Você é aquele que defende Y? Ou você ou tem um terceiro elemento aí dentro de você? Então, acho que assim, nós dizíamos isso no começo da questão da mudança, e aí eu citei o Heráclito, né, que as águas são outras, nós vamos transformando, mas isso diz respeito a uma coisa que é superficial, e não essencial, que são os valores. Os valores. Acho que isso a gente recebe no berço. Né? A primeira formação, e é isso eu falo na sala de aula, a primeira sociedade que nós temos, né, é o primeiro momento em que nós vamos tomando consciência de quem somos, né, que deixa de ser só uma coisa que chora, que faz cocô, que faz xixi, que sente fome e tal, e que você tem um papel social, né, é a família que vai dar. E aí a gente percebe o porquê que muitos dos nossos jovens, muitos das nossas crianças hoje estão sem um norte, e aí entra a questão da falta de respeito, da indisciplina dentro da sala de aula, né? Por quê? Porque não tem um valor que foi dado, porque talvez o pai acabou se vendendo ao tráfico e infelizmente acabou sendo assassinado, ou está numa prisão, enfim, não entrando no mérito por que ele entrou nisso e tal, mas é a família que ele tem, né, uma família totalmente desestruturada. E se ele não tem uma família, se ele não é passado esse valor ali na primeira célula, né, de contato de sociedade, que é a família, ele não vai ter... O que você vai... Como que eu vou respeitar você, Wander, se eu não sei o que é respeito? Se eu nunca fui chamado a atenção, porque por mais que as pessoas, as crianças ou jovens reclamam a questão de pegar no pé e tal, mas eles querem, eles gostam, porque não gostam do xingamento, não é isso, mas de que tem alguém que está preocupado uma com referência, eles, né? Uma referência. Eles precisam de uma referência. Um né? modelo a ser seguido. Pô, o primeiro herói que eu acho que tem que ter não são os heróis da Marvel, não é o Capitão América, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha. Tem que ser o pai, cara. Tem que ser a mãe, tem que ser o avô. O Augusto sabe? Cury... Tem que ser não dá outro, Zito Garcia 88. Tem que ser. Não é... Como que foi pegar o Zabalai? Não tem, você não tem quando eu falo de referência de coisa, claro. Você vai lembrar do seu pai, vai lembrar da mãe, do tio, dos primos ali, que deram um norte ali de vida, de respeito. O próprio Augusto Cury, ele diz, né, que ele se sente... Rapidamente, o Augusto Cury, ele diz assim, que ele se sente constrangido, num dos livros ele fala, se sente constrangido de ver os jovens correr atrás dos seus mitos, dos seus heróis, que eles deveriam correr, sentar aos pés dos seus pais e ouvir as suas histórias. Né? Então isso é bom. isso. Zé Balaio, para fechar, eu só queria... Dá só 40 segundos, que é o caso do ônibus. Meu Deus, agora que eu... Não, mas eu dou um minuto. Não, como que você está vendo a miragem, que a gente teve aí uma paralisação... Não dá para ver. A gente teve uma paralisação sexta-feira, alguns funcionários lá, segundo informações, que começaram o movimento porque não tinha vindo o pagamento. Aí depois parece que o pagamento estava caindo, que estava fazendo lá a parte burocrática dos bancos,
e aí a empresa na segunda-feira admitiu 3 ou 4 funcionários, aí teve uma greve, agora tem uma decisão judicial para que a frota fique com 80%. A gente está vivendo essa questão, mais uma vez, um problema do transporte coletivo. Como é que você está acompanhando isso, Cebalai? Isso, na verdade, é uma coisa que foi jogada para debaixo do tapete. Uma hora ela ia aflorar novamente e aflorou. Né? Então, é o que nós falávamos anteriormente, lá atrás, né? Anteriormente, há um tempinho atrás, vamos dizer assim, 90 dias atrás, quando foi criada a tal da CAR, Comissão de Assuntos Relevantes para tratar da questão do transporte coletivo no município. Isso foi jogado para debaixo do tapete, essa questão. Deixaram todo mundo quieto, a CAR creio que não se reuniu nenhuma vez, não tem um relatório, não fechou os trabalhos dela, ninguém sabe o que foi feito nesse período de 90 dias com relação a isso. Pelo lado do legislativo. Pelo lado da prefeitura, não foi criado nada que diga respeito a alguma coisa técnica com respeito ao transporte coletivo. Continua tudo na mesma. Então, ou seja, tudo na improvisação. O transporte coletivo é um assunto sério a ser tratado, porque muita gente, grande parte da nossa população vive do transporte coletivo. Então, o subsídio que a empresa pediu foi dado, tudo que ela pediu deram, e a gente tem relatos de omissão de horários, supressão quando chove, falaram aqui no programa, quando chove ela não aparece. Enfim, é um desrespeito que está sendo tomado aí com relação a esse questão do transporte coletivo, é um desrespeito para com a população. Então, creio eu que a Câmara Municipal e o prefeito, no caso, o Departamento de Planejamento, que é o gestor do transporte coletivo, né? Nem sei se tem alguém que seja responsável, que entenda de transporte coletivo lá dentro. Então, deveriam dar as informações, deveriam estar discutindo esses problemas com a comunidade e nada disso está sendo feito. Então, o problema foi empurrado com a barriga. Uma hora ele arrebenta, está arrebentando, daqui a pouco a empresa pede mais e vão dando. Já está na LDO praticamente 5,5 milhões para o ano que vem, né? Então tem mais dinheiro para ser posto este ano para completar aí o recurso que eles pediram, né? Em setembro vence aí o 1,5 milhão que foi dado de abono para eles aí. Então está correndo desse jeito. É um desrespeito, não se tem resposta do lado do legislativo e o executivo vem sempre com evasivas aí, né? Sem nada de muito consistente para explicar à população o que está ocorrendo. Ok, obrigado, Cebalai. Deixa eu agradecer, obrigado, Maurício, pela presença. Posso mandar mais um abraço? Antes que você mande, eu só quero agradecer. Eu só quero agradecer ao Vardé Orsay, que me mandou vários jornais, o Democrata, 1970, mandou aqui para mim. Tem uma propaganda ainda da Sociedade de Automóveis Vettorazzo, na Avenida Tiradentes 482. Vocês têm 6 meses para julgar nossa peça, a vida toda para usá-la. Está aqui, ó, de 1970, mandou um Democrata aqui para mim de 88, do Grill Supermercados, que era ali na Henrique. Eu lembro disso aí. Lembra do Grill? Benjamin Constant 167, que agora é Leve Supermercado. Isso, E agora mandou para mim aqui também um Democrata de 1950. Zé Balai não tinha nascido. Um outro Democrata aqui de 54. Bem que você falou isso. Porra, isso tava quase. Olha aqui, Zé, Indústria e Comércio Lino de Matos. Aparício Lino de Matos. Com depósito de material de construção e uma bem montada carpintaria. Tenente Siqueira Campos 121. Não lembrava disso aqui não, viu? Casa e Comércio Lino de Matos. E Casa Ademar, a barateira do ramo. Louças, alumínio, enceradeiras, liquidificador na Rui Barbosa 343. Bem legal a gente receber esses jornais aqui. A dona Márcia agradece, sabendo que vai chegar mais um pouco de jornal antigo lá em casa. Lá. Muito legal, muito bom. Diga, Maurício. Obrigado. Quero mandar Vardé Orsay. Salve aí, um abração pro meu filho Gabriel Augusto aí que tá assistindo aí com a gente. Da outra vez ele estava com a gente aqui no estúdio, né? Opa, hoje ele tá lá na casa dele assistindo lá com o primo dele, João Vitor. Um abraço pros dois aí. E quem mais que tinha? O Luciano Carçudo aí, Luciano Carçudo. Carçudo é apelido, né? Foi meu vizinho no Jardim Boa Vista, um amigo de infância aí até hoje. Um abração aí para todos aqueles que pode, já despede já? Pode. Pode despedir já. Pode, parabéns, vai ser pai, aí vai nascer a Pois Beatriz. Beatriz até dia 12 para nascer, né? Hoje já estamos dia 10? Dia 10, já estamos... quero também mandar um abraço para a família do Paulo. Paulo Pereira é um baixista que toca comigo.
O pai dele faleceu hoje, né, o seu Fininho. E até antes de vir aqui, até o assunto, né, da morte que a gente começou, foi bem sensível. Um abraço para toda a família, né? Que Deus conforte o coração de todos, né? Fininho, seu Geraldo, né, Fininho, do bairro São José aqui de Mairinque. Um homem muito gente boa, prestativo, enfim, não é porque morreu, porque geralmente a gente fala, né, quando morre que a pessoa vira, mas ele realmente é uma pessoa de bem. E agradecer a todos que estiveram aí assistindo online, que reservaram, nem que fosse uns 5 minutinhos para nos ouvir um pouquinho, que mandaram mensagem, né, aqueles que, enfim, em geral, e principalmente agradecer aqui a Giromix, né? Legal, eu quero que você venha outras vezes aqui. Hoje tem um projeto aí da Web Rádio aí para você vir falar, para vocês falarem de filosofia. Fala assim, é bom bater esse papo, né, Zé? Foi bom, né? Muito bom. Obrigado, Maurício. Obrigadão, vai treinando viu? lá, você vai trocar muita fralda lá. Com certeza. E aquela roupinha de criança que tem de botão, vou dizer uma coisa pra você. Ixi, Maria. Aquilo lá, dizer uma coisa pra você. Um abraço, obrigado, Maurício. Obrigadão, viu? Valeu. Dá um abraço pro Marcelo, pro seu pai lá, Mando pra sua sim. mãe também, tá? Obrigadão. Diga, Zé Balai, já fechou? Já Quero dar um tchau também. Vai dar um tchau minha pra mãe- E hoje não falei com quem se Ele já- apareceu. Minha mãe, encerrou a o programa 3 vezes. Dona Odete, que está assistindo, queria dar um tchau também. E obrigado aí pela oportunidade que vocês deram aí, a propaganda do canal Curtas que Transformam. E entra lá, curtas que transformam. E é sempre bem curto, você vai ver que é rapidinho, mas é bacana. Obrigado, gente. Vocês são joias, viu? Tô bem. E você, mas mesmo que se nascer a criança, você vai cantar sexta-feira? E sexta-feira eu tô lá com a Milena Zavarizi, a partir das Opa. 19h30, no rodízio de Fazendinha? pastel, pizza e sorvete na Fazendinha Santa Adélia, Canguera, lá com o Zé Luiz. Um abração para toda a Zé equipe Luiz lá. Marque, muito legal, Isso muito aí. legal. Na sexta-feira vocês estarão lá, né? Então tá jóia, vamos ver se dá uma passada lá. Tá bom? Obrigado. Sexta-feira vai estar onde cantando, o professor? Eu? É. Sexta-feira eu vou fazer minhas curtas, né? Eu tenho que fazer um pouco mais cedo na sexta. Não, eu faço uma cada dia, porque eu preciso de um tempo aí para editar tudo. Você sabe que demora. E ficou legal. Mas o objetivo é esse, sempre curto, porque eu sei que as pessoas não têm tempo, mas obrigado. Esse programa de 1 hora de duração não dá certo. mas que com certeza transforma. Então, assim, meu pedido é que a galera se inscreva no canal lá. E obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigado, Zé Balai. Amanhã também a gente volta aqui. Valeu, Jair Ribeiro. A praça já tá ficando vazia, já foi embora o Amido Coco. Obrigado, Espoleta. Espoleta mandou um grande abraço pra gente aqui também, parabenizando pelo programa. Participou, hein? Valeu, Grande Espoleta. Espoleta. Valeu.